tempo também para organizar a nossa intervenção de uma forma que possa acrescentar uma reação eficaz na defesa das populações contra as medidas políticas que estão a ser implementadas por causas políticas e não por causa das pessoas, embora sejam as pessoas que estejam a pagar essa fatura. A equipa de coordenação é composta então pelo Carlos Seixas, que vem sempre ativo aqui na sala, pelo Fernando Faria, também lá atrás sempre operacional, pronto para intervir quando é necessário, por mim próprio, pelo Francisco Mendes, que também está, alguns na sala, está aqui à frente, o Francisco Mendes, pelo Rodrigo Subtil, sentado na mesa, pelo Rui Martins, ao centro, pela Sara Bugarim, atrás de mim, e pelo Vicente Ferreira da Silva, do Porto, Sara Bugarim de Viseu, Rui Martins, José Teu Madeira, Rodrigo Subtil, Francisco Mendes de Santarém, os anteriores de Lisboa, Francisco Mendes de Santarém, eu de Lisboa e Santarém, que vive em Lisboa e trabalha em Santarém, o Fernando Faria de Lisboa e o Carlos Seixas de Santarém. Portanto, entre o eixo Lisboa-Santarém, de facto, há aqui um núcleo de pessoas que já se encontraram noutras circunstâncias políticas, noutras intervenções políticas, e da confiança que foi adquirida nessa altura, ficou, digamos, uma base de trabalho para darmos ânimo, digamos, a este movimento. E temos feito, quero-vos dizer isto, temos feito com toda a dedicação, com todo o entusiasmo, da certeza que hoje é apenas o primeiro dia do resto da nossa vida coletiva. É provável que esta sessão careça de muita reflexão, muita discussão, muita intervenção da vossa parte. Eu gostava de vos dizer que nós preparámos para a sessão esta agenda, algumas notas introdutórias sobre o movimento, o lançamento, faremos a seguir o lançamento do site do movimento. A seguir será apresentado um pequeno documento, 7 ideias para Portugal, para ser discutido e ser aprovado, se estiverem disponíveis para o fazer, no final de um debate de cerca de 20 minutos que reservámos para este efeito. Depois serão apresentados 2 documentos que são estruturantes do movimento e que são documentos em aberto. Refiro-me à Carta Fundadora do Movimento e também à Carta Operativa. Portanto, 2 documentos que se completam e que nós pretendemos explicitar, digamos, uma matriz que sirva de inspiração àquilo que é a nossa intervenção e à nossa ação concreta também no terreno. Faremos a seguir uma pausa, pelas 5h20, para que numa segunda parte seja feita uma abordagem mais no sentido da estruturação do movimento, da sua organização, a nível nacional e a nível local, com a criação de núcleos de base local, e também apresentar-vos a nossa proposta de criarmos uma associação, debatendo, enfim, os constrangimentos, vantagens e desvantagens que essa ideia poderá ter no final dos trabalhos. É, portanto, nossa intenção que, ao longo desta tarde, ocorram cerca de 3 momentos de debate. Um primeiro para a apreciação das 7 ideias para Portugal, um segundo para abordarmos a Carta Fundadora e a Carta Operativa, e um terceiro para abordarmos a questão da constituição da associação. Portanto, é esta, digamos, a nossa proposta para intervenção. Como é que nós vamos dirigir os trabalhos? Serão feitas apresentações que estão, como compreendem, já preparadas, e para os debates nós temos umas fichas que serão distribuídas às pessoas que quiserem intervir. Vamos fazer, para a gestão dos tempos, vamos fazer uma limitação do número de intervenções, se for necessário, pedindo-vos que cada intervenção não exceda de 3 minutos, de forma a que também cada um possa expor o seu ponto de vista, enfim, com alguma síntese. Naturalmente, se tivermos mais tempo, todos poderão voltar a intervir várias vezes, mas se tivermos de limitar esse tempo, pedimos que aceitem 2 intervenções por pessoa ao longo das sessões, de forma a darmos a possibilidade a todos poderem intervir. Enfim, é um processo que, pela forma como as coisas decorrerem, iremos ajustar para tirarmos o máximo partido também da vossa presença aqui. Além disso, gostava de vos dizer que apreciávamos bastante que compreendessem, digamos,
as linhas de força do movimento e que as vossas intervenções viessem orientadas para essas linhas de força. Digamos que ponderassem naquilo que vão ouvir, porque é natural que cada um pretenda puxar a brasa, digamos, a alguma sardinha. É natural e é humano e é compreensível. Mas hoje nós temos, de facto, uma agenda bem definida e queremos chegar ao fim com decisões coletivas, se todos estiverem de acordo em votá-las favoravelmente. Quero-vos também dizer que, se for no final desta sessão, se for da vontade também do número de aderentes superior a 15, que organizaremos um jantar aqui neste mesmo edifício, porque temos condições para continuar a conversar, se houver da vossa parte o gosto de aproveitarem esta oportunidade para trocar mais ideias e aprofundar algumas questões que desejem ver contempladas. Hoje, portanto, é um primeiro dia e se no final da sessão estivermos em sintonia para continuarmos, para progredirmos, naturalmente que iremos avançar para um movimento institucionalizado, com órgãos próprios a serem votados e, por isso, a comissão, ou melhor, a coordenação deste movimento deve ser entendido como uma comissão instaladora. Nós não pretendemos ser outra coisa neste momento, senão uma comissão instaladora. Pela dinâmica do movimento, haveremos de escolher as melhores pessoas para desempenharem funções de direção, de coordenação, enfim, em todas as áreas que sejam necessárias. Portanto, hoje, o que vocês estão aqui a ouvir, o que vocês estão aqui a encontrar, é a proposta de um grupo de pessoas que se organizaram em coordenação nacional, com toda a disponibilidade para trocarem de posição com alguns de vocês e continuarem, sem deixar cair, digamos, as sementes que estamos aqui hoje a lançar. Uma primeira abordagem sobre o que é que nos mobiliza, o que é que nós pensamos que deve ser a nossa missão. Este ponto irá ser, quando abordarmos a Carta Fundadora, abordado em mais detalhe, mas para já, a nossa noção de que temos de contribuir para renovar a democracia representativa, de todas as formas que isso seja possível, fomentar a dignificação da política e do trabalho político, exigir uma administração pública despartidarizada e menos vulnerável a interesses particulares, e eu creio que esta expressão não precisa de ser explicada, aproximar os políticos dos cidadãos, enfim, pondo o tilde corretamente em cima do A, exigir prestação de contas políticas a quem desempenha cargos públicos, exigir ética na política e ser inovador nas formas de participação democrática. Nós, de facto, hoje vivemos no século XXI, as cidades hoje são mais dinâmicas, têm outras formas de comunicação e nós teremos de fomentar a democracia em todos os planos em que essa democracia pode ser exercida. Portanto, está aqui, digamos, a nossa matriz fundamental de intervenção e, como digo, posteriormente iremos aprofundar estes tópicos. Quais são os propósitos que nós nos colocamos para vos mobilizar e para vos interessar a participar neste movimento? Em primeiro lugar, a responsabilização pela criação de uma associação cívica virada para a intervenção política, seja ao nível do fomento da consciencialização das pessoas, seja ao nível da ação local, da ação partidária organizada, como referi anteriormente. Nós temos, de facto, uma orientação nacional, mas consideramos que o movimento precisa de ter bases locais disseminadas em todos os distritos do país para, numa segunda fase, avançarmos para o nível conselheiro. Porque, se repararem, a nível dos nossos propósitos de curto prazo, estamos convictos que é necessário intervir na discussão política em Portugal a nível local. E, portanto, assumimos como um propósito de curto prazo equacionar, apoiar candidaturas que nos deem garantias relativamente àquilo que são os nossos princípios básicos explicitados, garantias de intervenção a nível autárquico e, portanto, apoiamos candidaturas independentes para as autarquias locais do próximo ano. Uma segunda tarefa tem a ver com o desenvolvimento da base de aderentes.
será aquilo que nós fomos em conjunto capazes de fazer. Neste momento já estamos com mais de 300 aderentes em todo o país e, sem considerar que todas as adesões são adesões, digamos, com o mesmo grau de convicção, sem pretender fazer essa confusão, mas estamos a sentir que há um crescendo de interesse das pessoas por aderirem e questionarem-nos sobre o que é que nós temos para dizer sobre as razões da constituição do movimento. Um terceiro propósito tem a ver com intervenções públicas, designadamente ações de rua, como aconteceu com o movimento no 15 de setembro. Muitos de nós lá estivemos de uma forma pessoal, enfim, a nível individual, mas cada vez mais temos de equacionar a forma organizada e cívica de intervirmos publicamente nos momentos críticos que estamos a viver e que vamos continuar a viver, infelizmente, para os próximos meses, para não dizer para os próximos anos. Um outro propósito tem a ver com o reconhecimento da existência de outros movimentos a nível nacional e europeu, com quem nós queremos estabelecer parcerias para organizarmos intervenções conjuntas. Estamos a constatar que, tanto no país, e já identificámos algumas organizações, como no estrangeiro, a consciência que nós temos da necessidade de intervenção também está presente nesses países. Também encontramos lá organizações com as mesmas preocupações que nós e com quem devemos fazer uma frente organizada para combater, digamos, aquilo que na realidade nos move. Portanto, no curto prazo, já aqui temos uma pequena agenda. No médio e longo prazo, vou-vos apenas referir, de uma forma exemplificativa, que consideramos importante participar em plataformas de intervenção não partidárias com estabilidade, de uma forma sustentada, de uma forma continuada e consistente, e também equacionar a intervenção na eleição do próximo Presidente da República em 2015. Digamos, referimos apenas propósitos que estão na nossa mente. Porque, embora alguns de vocês, porventura, tenham sentido que a nossa comunicação poderia apontar para a preocupação de desenvolver um programa de governo, como alguns amigos nos referiram, nós não temos a preocupação de organizar um programa de governo, mas temos a preocupação de dizer às pessoas com quem contactamos quais são as ideias que temos sobre cada um dos capítulos da vida política nacional e europeia e mundial, porventura. Isso sim, achamos que é importante trabalharmos esses conteúdos de forma a que, progressivamente, ganhemos uma consciência coletiva de que pertencemos a um movimento que tem ideias desenvolvidas, ideias aprofundadas, naturalmente, a desenvolver com o tempo e no espaço que aí virá. Finalmente, quero explicar-vos que o movimento tem um símbolo. O seu autor está presente na sala. Eu espero que ele se venha denunciar. O movimento tem o nosso planeta como um elemento integrante do seu símbolo. O nosso planeta azul. O planeta azul que tem uma esfera armilar claramente inspirada do símbolo manuelino, do tempo das nossas descobertas, do tempo em que Portugal foi o começado em todos no mundo. Estes dois elementos são completados com um abraço verde e vermelho das nossas cores nacionais. Abraçamos o mundo como quem quer abraçar a humanidade. E o nosso símbolo mais D significa o mais desenvolvimento, precisamente um dos 3 Ds que há cerca de quase 4 décadas já, em 1974, apareceu um movimento a dizer que Portugal carecia de 3 Ds. Mais desenvolvimento, mais democracia e descolonização. Nós estamos focados no desenvolvimento, infelizmente com a consciência de que muito já se fez, mas muito já também se perdeu e se degradou, sobretudo nas últimas 10, 20 anos. Portanto, é este movimento de democracia em movimento que nós queremos fomentar, que nós queremos agregar à nossa volta, à vossa volta, nos próximos tempos. Era isto que eu tinha para vos dizer, digamos, no início da sessão. Vou procurar facilitar a vossa intervenção nos momentos próprios,
Agradeço-vos desde já a atenção e vou passar a palavra ao Carlos. Eu vou passar a palavra ao Carlos Seixas, que nos quer falar do lançamento do nosso site. Obrigado. Boas tardes. Eu havia, de qualquer maneira, eu acho que há aqui uma questão que deveríamos ter colocado, que é a questão da gravação, não é? É verdade. Pronto. Nós estamos a fazer a gravação áudio da sessão e com a vossa autorização, espero, portanto, se houver alguma objeção, agradecíamos que a colocassem, não por razão nenhuma especial, mas pelo facto de ficarmos com esse registro e, eventualmente, posteriormente, podermos disponibilizar no próprio site. Há uma outra situação que nós gostávamos de, digamos, pedir